Abra a palavra do Senhor Deus, sem delongas, Salmo 131. Nós iremos estudar mais um salmo nesta manhã. Salmo 131. Vamos ler juntos, irmãos? São 3 versículos. Eu quero te convidar a que você possa estar lendo comigo esses 3 versículos. Todos juntos. Senhor, não é soberbo o meu coração, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas. Se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, é a minha alma para. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora. Amém. Tome o assento, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, aqui estamos e desejosos em entender a tua vontade através desta palavra, Senhor Deus. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, edifica o teu povo, abençoa as nossas vidas e que todos nós possamos extrair deste texto o teu querer para nós. Que o Senhor possa edificar vidas neste lugar, ó Pai. Aqueles também que acompanham através da internet, que sejam edificados também, Senhor. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de mais um salmo, o Salmo 131, que nos fala sobre o verdadeiro descanso para a alma. De fato, todos nós desejamos e anelamos por descanso para a alma. Aí este é um desejo legítimo, irmãos. Todos nós, cada qual em suas próprias experiências, cada qual com sua própria história. Todos nós desejamos descanso para a alma. Todos nós queremos receber do Senhor Deus a bênção e a dádiva do descanso. Estamos diante de mais um salmo escrito por Davi. Davi é o autor deste salmo. E Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, Davi também passava pelas dificuldades da vida, pelos desafios da vida. Eu penso, irmãos, que este Salmo 131, ele foi gestado em um momento de crise, de tribulação, de sofrimento, de angústia. E eu diria mais, em um momento de profunda crise. E nós nos deparamos com essas palavras que ministram ao nosso coração a satisfação e a certeza de que Deus se revela nos mais diversos momentos. Deixa eu te chamar aqui para o pano de fundo, as razões pelas quais Davi escreveu este Salmo 131. Sem sombra de dúvidas, aqui estamos diante de uma crise e diria mais, de uma injustiça em que Davi estava atravessando. Antes de assumir e assentar-se no trono, Davi foi perseguido por Saul. Davi foi acusado de maneira impressionante pelos seus súditos, e ele foi acusado de ser ambicioso. Ele recebe esta alcunha, esta acusação injusta, e ele atravessa isso de maneira dramática, de maneira angustiante, de maneira sofrida. Mas é impressionante como Davi recorre o seu coração e a sua mente ao Senhor. Olha aqui para mim, querido, em todos os momentos nós podemos recorrer ao Senhor. Davi aqui é o exemplo, porque Davi, ele não corre atrás do seu próprio coração, porque o seu coração é enganoso, como as nossas vidas aqui, como todo coração aqui presente, nós temos um coração enganoso, e Davi não se faz valer aqui pelo seu próprio coração. Ele procura o Senhor, ele recorre ao Senhor, ele olha para a sua alma agitada, com medo em muitos momentos, ele clama a Deus que sonda, que conhece o nosso
coração. E este salmo, de fato, queridos, é um clamor ao Senhor, para que a verdadeira calma possa tomar o coração. Eu quero lhe dizer nesta manhã, a verdadeira calma para o nosso coração vem do Senhor, aleluia. Só o Senhor que pode acalmar um coração agitado. Pensem comigo, Davi perseguido, acusado injustamente de ser ambicioso. Essa não era a verdade. Ele tinha uma promessa, ele tinha um decreto feito pelo próprio Deus que ele haveria de assumir o trono, mas ele recebe aquelas acusações injustas e ele recorre àquele que no momento mais agudo das nossas vidas pode trazer ao nosso coração paz, aleluia. Como é que está teu coração nesta manhã, querido? O Senhor Jesus prometeu, deixo-vos a minha paz vos dou. Ele pode trazer paz ao teu coração nesta manhã, aleluia. Ele pode trazer paz ao coração mais perturbado, mais agitado nesse lugar. Ele pode trazer paz. Interessante, irmãos, que a resposta para a alma agitada e para a arrogância que por vezes tenta dominar este século, nós a encontramos no Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, recorra ao Senhor, busque ao Senhor, desfrute da calma que somente o Senhor pode nos dar. E aqui o Salmo 131 é construído dentro dessa realidade que eu te convido a olhar comigo. Esse é o pano de fundo: perseguição, acusação injusta, agitação na alma, medo em alguns momentos, perturbação na mente. E quantas vezes estamos assim, irmãos, inquietos, preocupados, ansiosos, aflitos, acusados até injustamente. Davi passa por todas essas realidades, mas Davi não alimenta o seu coração e a sua alma em si mesmo. Davi recorre àquele que é paz, Davi recorre àquele que é poder, Davi recorre àquele que é misericórdia, Davi recorre àquele que é amor, Davi recorre àquele que é amigo, Davi recorre àquele que não nos abandona, Davi recorre àquele que responde às nossas orações, Davi recorre àquele que se revela nos momentos mais difíceis da vida, Davi recorre à paz. Deus é o príncipe da paz, aleluia. O coração está agitado, recorra ao Senhor. Ore ao Senhor aí do seu lugar, diga: Deus, visita-me com paz. Visita-me com paz. Eu te convido a que você olhe para 3 atitudes que Davi toma mesmo agitado. Repito, 3 atitudes que Davi toma aqui mesmo agitado. Eu conheço pessoas que com o coração agitado até se afastam de Deus. Davi me ensina e nos ensina que nós devemos recorrer ao Senhor. Mesmo com os questionamentos, as interpelações, as dúvidas que por vezes insistem em tomar o coração da gente. Quem sabe você entrou aqui cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Deus é a nossa paz, aleluia. Recorra ao Senhor. 3 atitudes que Davi toma, que eu penso que são atitudes espirituais indispensáveis para todo crente. A primeira delas é que nós devemos nos apresentar diante de Deus com humildade, irmãos. O texto é autoexplicativo, pedagógico, nos ensina muito. Vejam, olha o verso 1. Davi apresenta-se, mesmo com a promessa de reinado, mesmo com a promessa de se assentar no trono, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo tendo todas as realidades que aqui já foram apresentadas, Davi se apresenta diante de Deus com humildade. Olha aqui para mim, querido, apresente-se diante de Deus com humildade. Eu preciso me apresentar diante de Deus sabendo quem eu sou. Eu não sou nada diante de Deus. Reconheça a sua fragilidade diante de Deus. E Davi diz isso. Olha o verso 1 comigo, por gentileza, querido. Senhor, olha como ele abre este Salmo 131. Ele reconhece o senhorio, a glória, a majestade. Ele reconhece quem é Deus, mas ele reconhece quem é Ele mesmo. Mesmo diante de todas essas realidades, ele fala o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não é altivo o meu olhar. Senhor, não ando à procura de grandes coisas. Senhor, eu não procuro coisas maravilhosamente grandes para o meu coração, ou coisas maravilhosas demais
para mim. Percebam, queridos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com humildade. Veja, todas as vezes que você olhar para a palavra, eu tenho dito aqui à igreja, coração. Coração no Velho Testamento é a sede do entendimento, é o nosso pensamento, é o nosso intelecto, é a nossa emoção, é tudo que nós representamos como ser. Aqui está representado a palavra coração. Davi diz, aqui está escancarado o meu ser. Eu não estou à procura de coisas maravilhosas demais para o meu ser, para a minha alma, para a minha mente. Deus, eu não procuro essas coisas. Eu não quero que o Senhor venha massagear o meu ego, o meu eu, o meu ser, os meus desejos pessoais e muitas vezes individualistas, egoístas. Não, Senhor, eu não estou à procura dessas coisas. Eu não quero isso, Senhor. Porque isso vem colidir ou vem encontrar eco na exposição de Eclesiastes que nós estamos fazendo aqui na igreja. É procurar o vento, irmãos. É vaidade. Por isso que Davi se apresenta dizendo, Senhor Deus, aqui está o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas decisões. Sabe o que Davi faz? Davi rejeita o seu orgulho. Eu não estou à procura de grandes coisas. O meu olhar não é altivo, Senhor. Eu não quero que o meu orgulho, eu quero rejeitar o meu orgulho. Eu não quero que as manifestações do meu coração revelem o meu orgulho. Eu não estou à procura disso, Senhor. Eu não quero alimentar o meu orgulho, Senhor. E chama-me a atenção que essa fala de Davi revela-nos de maneira muito clara duas manifestações. O texto apresenta-se aqui revelando-nos duas manifestações que são necessárias para um coração humilde. Aqui ele diz, há uma manifestação interna aqui, o coração soberbo e externa, um olhar altivo. Note bem, querido, de nada adianta dizer, Deus, eu não quero um olhar altivo, mas o coração é soberbo. Davi se apresenta em todas as faculdades. Davi diz assim, aqui estou, Senhor Deus, escancarado, desnudo da alma para o Senhor. Veja que ele abarca aqui tudo, coração e olhar. Interno e externo. Tem muitas pessoas, irmãos, que externamente até parece que são humildes. E humildade não está aqui alinhada com vestimentas. Não tem nada a ver, gente. Eu conheço pessoas que se vestem humildemente, mas são soberbas. Eu conheço pessoas que se vestem muito bem, mas são humildes. É alma, é ser, é intelecto, é tudo que nós temos como seres humanos. Davi diz assim, Deus, eu não estou à procura dessas coisas. Aqui está o meu coração, aqui está a minha alma, o meu interno, aqui está o meu externo, o meu olhar. O meu olhar não é arrogante, eu não trato as pessoas de cima para baixo. Há uma sintonia aqui de humildade, de devoção, de quedar diante de Deus, de reconhecer, Tu és o Senhor, mas eu não estou à procura de grandes coisas. O meu olhar não é altivo, meu coração não é vaidoso. Eu não quero isso para mim, Senhor Deus, porque Davi sabe que isso é enganoso, Davi sabe que isso é envolvente, Davi sabe que isso lhe afasta de Deus. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi errou, Davi falhou, Davi desobedeceu, Davi cobiçou quem não deveria ter cobiçado, Davi fez tudo aquilo que não agradou no nome do Senhor Deus, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é bondade, isso é reconhecimento de quem Ele é de fato. Nós não somos nada diante do Senhor, aleluia. Davi diz, meu olhar não é altivo, meu coração não é arrogante. Senhor, eu sei quem eu sou. Olha aqui para mim, querido, nós sabemos quem nós somos. Você esconde todo mundo quem você é, mas de Deus, você não esconde. Deus sabe quem nós somos. E veja que aqui, eu penso, irmãos, que há uma linha muito interessante entre este salmo e o Salmo 139. Quando o salmista diz, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Ele conhece. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ao dizer isso, e ao revelar para a gente aqui, com esse texto, quem ele era diante do Senhor Deus, ele humildemente diz assim, Senhor Deus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece o meu coração, o meu olhar, o Senhor sabe a minha postura, mas eu quero fazer isso de maneira prática, Senhor Deus. Porque tem muita gente que teoriza sobre humildade diante de Deus, mas Davi, ele revela-nos uma atitude prática, usando
essas expressões aqui. Eu não estou à procura de grandes coisas. Ele usa a expressão coisas maravilhosas demais. Eu estava pesquisando sobre a palavra aqui, irmãos, grandes coisas. E alguns estudiosos, comentaristas vão dizer o seguinte: grandes coisas aqui nós podemos colocar como ambições egoístas. Como status, riquezas, posições para as quais Deus não nos chamou. Calvino pontua dizendo o seguinte, que o salmista era extremamente cuidadoso em não ultrapassar os limites da sua vocação. Eu não estou à procura de grandes coisas. Em outras palavras, quando Davi fala assim: Senhor Deus, eu não quero grandes coisas, eu não quero ultrapassar os limites da minha vocação. Davi estava dizendo o seguinte: Deus, não permita que o meu coração me engane. Nosso coração nos engana, irmãos. Às vezes nós queremos coisas que Deus não decretou para a gente. Isso é arrogância, isso é vaidade. E ele vai dizer o seguinte também: coisas maravilhosas demais. Coisas maravilhosas demais para mim. Aqui refere-se, irmãos, aos mistérios, ao chamado, à providência de Deus. Ele não sabia do que haveria de acontecer. Nós não acrescentamos um côvado à nossa existência. É Deus que providencia. Ele vai dizer: Deus, eu não sei o que vem para mim, Senhor Deus, porque Ele não tinha assentado no trono. Mas Deus, eu não quero coisas maravilhosamente grandes demais para mim. Eu quero a tua vontade, porque tu és o Senhor. Eu quero o teu querer, porque tu és o Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. A primeira coisa para combater a ansiedade, a agitação da alma: apresente-se diante de Deus com humildade, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É o que Davi nos ensina aqui. Mas há uma segunda verdade que o texto nos ensina, irmãos. Nós devemos entender e devemos nos apresentar diante de Deus para vencer a agitação da nossa alma com alegria, com contentamento, com satisfação no Senhor. Lembra como abriu esse capítulo? Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso me apresentar. Eu venço a agitação da vida me apresentando em contentamento. A expressão usada aqui no verso 2, pelo contrário, irmãos, é uma fórmula aí hebraica de juramento. É como se Davi estivesse dizendo: seguramente. Ele não está em dúvida. Veja que confirmação do que ele escreve no versículo 1. Todas as palavras no texto aqui, elas se encontram, elas estão coligadas, porque ele fala o seguinte: Senhor, eu não sou soberbo, não é soberbo meu coração, não é altivo meu olhar. Seguramente, pelo contrário, o Senhor sabe quem eu sou. Se o Senhor sou do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que me alegro no Senhor. Eu estou contente, satisfeito. Olha comigo o texto. Pelo contrário, seguramente eu fiz calar. Pelo contrário, eu não estou agitado não, Deus. Eu fiz sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Aleluia. Você entendeu o que Davi quer dizer para você, meu irmão? Davi diz: tu és Senhor. E sabe o que Davi disse? O futuro rei, sabe o que ele diz assim? Diante do Senhor, eu sou como uma criança. Eu sou como uma criança nos teus braços, Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo o seguinte: Deus, eu tenho que me alegrar e ter contentamento em ti. Porque seguramente eu estou seguro no Senhor. Eu estou guardado pelo Senhor. Eu penso, irmãos, que nós estamos diante de uma das imagens mais belas da Escritura. Uma criança que está sendo acariciada, cuidada. Está sendo conduzida. E aqui ele compara a sua vida não a um bebê recém-nascido. Eu não sei se você notou isso, querido. Ele compara a sua vida a um bebê que está satisfeito, contente, alegre, guardado, provido. Percebam, irmãos, uma criança recém-nascida é uma criança agitada, ela quer leite. Pega uma criança, coloca próximo da mãe que está com fome, ela está agitada, ela quer leite, ela quer se alimentar, ela grita, ela murmura com o seu choro. É uma murmuração, queridos. Ela está querendo ser alimentada, ela está em crise, ela quer resposta para o seu anseio, para o alimento, ela quer alimentar.
Notemos que Davi diz assim: eu fiz calar, eu fiz sossegar a alma. Assim como uma criança está nos braços de sua mãe. Presta atenção que Deus quer te dizer e quer me dizer nesta manhã. Essa calma aqui não vem por acaso, irmãos. Essa calma é fruto de uma alma que está sendo não alimentada pelas inseguranças da sua própria alma. É uma calma que vem de um coração que está sossegado, provido e cuidado pelo Deus que é o Senhor e que não nos abandona. Aleluia. É uma calma que vem como fruto de cuidado. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Davi, ele sabia que ele foi concebido em pecado. Uma alma concebida em pecado é uma alma, quando alimentada pelo pecado, ela é agitada, ela é perturbada, ela é conduzida pela arrogância, pela vaidade, pelos enganos dos pensamentos. Mas um coração que confia, que se vale de Deus, que está contente, que está satisfeito em Deus, é um coração que consegue descansar. Ele diz: eu fiz calar. Eu não sei se você entende aqui, seguramente eu fiz calar. Muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós murmuramos. A nossa inquietude, ela reverbera em nossas palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Sabe por que ele estava calado? Porque o seu coração estava cheio de contentamento. Se Deus tem feito assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está agindo assim, eu fiz calar o meu coração. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nesta manhã? Está na hora de trocar a murmuração pelo contentamento. Agradeça, querido. Cale-se. Porque aquele que começou a obra é fiel para terminá-la em nome do Senhor. Cale-se. Irmãos, Davi poderia ter dito aqui: Deus, eu estou insatisfeito. Eu estou sendo acusado injustamente. Eu estou sendo perseguido por Saul. Quem é Saul? O Senhor que prometeu o trono. Mas sabe o que Davi faz? Cala-se. Sabe por quê? Porque Davi começa o texto dizendo: quem é o Senhor é aquele que tem as rédeas da história nas mãos. Quem é o Senhor é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Quem é o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Quem é o Senhor é aquele que é o Deus de toda provisão. Por isso que ele indica aqui dizendo: eu fiz calar. Mais do que isso, eu fiz sossegar. Tem gente que cala, mas a alma continua inquieta. Vou parar de reclamar, mas os pensamentos. Eu sabia, está pensando, tá, irmãos? Não está falando, não. Eu sabia, não ia dar certo. Eu sabia, não ia dar certo. A alma não está sossegada. Tem gente que não reclama com os lábios. Olha aqui para mim. O Senhor conhece o nosso coração. Tem que aprender a sossegar, querido. Outro dia eu falei aqui, e algumas pessoas até me procuraram depois: pastor, é assim mesmo. Sobre ansiedade, aquele queimor dentro, dá para dormir? A alma não está sossegada, não. Ora ao Senhor. Em paz, me deito. E logo, porque o Senhor, Ele está providenciando, meu irmão, em nome do Senhor. Cale-se, mas sossegue. De nada adiantar deixar de falar, mas a alma está em agitação. Eu gosto muito da expressão usada aqui por Davi, porque a nossa luta ela é constante, mas quando eu faço sossegar a alma, olha, entendo que Davi quer ensinar aqui nesse texto, com esse texto, a palavra. Quando eu faço sossegar a minha alma, eu estou renunciando o controle dela, entregando nas mãos daquele que eu posso entregar todas as coisas, sabedor como eu sou, que o mais Ele fará. Aleluia. Sabe como eu consigo combater a agitação do meu coração? Estando contente nele, sossegando, calando. Às vezes nós falamos demais, essa é a verdade, irmãos. Nós falamos demais. Sábio é aquele que sabe calar, mas prudente é aquele que sossega. E Deus está dizendo para você nesta noite: sossega, meu irmão, sossega, filho, sossega a tua alma, pois eu estou cuidando de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar esse texto. Esse texto é belíssimo, irmãos. Belíssimo, maravilhoso. Ele abre dizendo: Senhor, e diz assim: eu preciso me apresentar com humildade, porque eu sei quem eu sou. Ele diz: seguramente, pelo contrário, eu aprendi a calar e a sossegar. Isso é um exercício, tá, irmãos? Está agitado? Vai orar. Está ansioso? Está falando de tudo? Vai orar. Ocupa a tua mente com coisas espirituais. É o alimento espiritual. Mas percebam, o texto termina dizendo o seguinte:
Porque o centro desse texto é o eu. Davi está tratando o seu eu aqui, meu irmão. Não sei se você percebeu. E como é que nós tratamos o nosso eu? Honrando o Senhor de todo o nosso coração. Amém, meu irmão? Honrando o Senhor, colocando no lugar devido. Ele é Senhor. Olha como o texto começou. Senhor. Olha como ele termina dizendo Senhor. Eu quero dizer para você, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas, aleluia. Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós resolvemos as demandas, as agitações das nossas almas, apresentando-os diante de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor. Ele tem o controle. Nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Olha como o texto termina. Eu quero te convidar a ler. Veja que ênfase no texto. Veja que afirmação. Veja que proclamação. Veja que aqui nós estamos diante de um aprendizado que se torna público. Ele vai dizer a todos os cantos, não apenas da relação pessoal individual, mas Davi agora passa da individualidade, dizendo: se eu sossego em Deus, se eu descanso em Deus, se eu estou contente em Deus, a minha vida é uma proclamação pública, e nós iremos fazer isso nesta manhã. Quem sabe a você que entrou aqui agitado, perturbado, preocupado, ansioso, calou, mas está com a alma em angústia. Deus está nos ensinando: cala-te e sossega a tua alma. Nós precisamos entender que nós somos o evangelho que este mundo lê lá fora, e nós precisamos reafirmar nesta manhã o que o versículo 3 afirmou. E eu te convido a fazer isso em alto e bom som, querido. Você que entrou agitado, preocupado e ansioso, olha o que nós queremos dizer lá fora, aqui dentro e lá fora. Toda igreja, bem forte, irmãos: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora, aleluia. Eu não sei se vocês entenderam aqui, irmãos, é que Davi quer dizer o seguinte: a nossa confiança, ela é uma confiança não temporária. O texto diz agora e para sempre. Veja, Davi já está tratando demandas futuras aqui. Você percebeu isso, meu irmão? Amém? Não é que Davi não teria mais problemas, mas Davi está dizendo agora e para sempre. A mesma provisão de hoje tem a mesma medida amanhã, agora e para sempre. Está preocupado? O Deus de hoje é o Deus de amanhã, meu irmão. A medida de misericórdia é a mesma amanhã. Exatamente a mesma, inalterada. Não é que Deus amanhã vai dar uma medida maior para você porque a demanda amanhã é maior. Não. Se a enfermidade hoje, a enfermidade vai agravar amanhã, é agora e para sempre. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor. Chama-me a atenção que a expressão desde agora abarca o presente, quem sabe que está instável, e transforma em um presente estável, mas também nos traz uma garantia eterna, para sempre. Para sempre. Se hoje está difícil, espera no Senhor. Se o amanhã é incerto, espera no Senhor. Se o mês que vem apresenta-se uma demanda que você já está preocupado, espera no Senhor, aleluia. Confia no Senhor. Chama minha atenção que Davi foi aqui extremamente confiante. E ele termina este Salmo 131 dizendo: acalma o teu coração, acalma a tua alma. E eu concluo dizendo ao teu coração: a nossa postura proclama o nome do Senhor. E aí vejam, irmãos, eu estava lendo um comentarista, ele falou o seguinte: é impressionante como Davi aponta para... Davi estava para assumir o reinado, ele já era rei. Ele iria assumir o trono. Ele era rei pelo decreto divino. E Davi foi um rei humilde, irmãos. Porque aqui antes de assumir, ele reconhece: eu não quero coisas demais para mim, eu quero estar contente no Senhor Deus. Eu vou esperar, eu vou confiar em Ti. Mas Davi aponta aqui para um rei perfeito, humilde. É interessante que Davi foi um rei humilde, mas Jesus é o rei da glória, que se esvaziou de si mesmo, que assumiu a forma de servo. Davi não procurou coisas grandiosas demais para ele.
Jesus, sendo igual a Deus, não considerou isso como algo a que se apegar, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Aleluia. Sabe o que esse texto faz, irmãos? É um texto messiânico. Aponta para o rei humilde Jesus, que sendo Deus, se fez homem, que sendo Deus, comeu da nossa comida e bebeu da nossa água, que sendo Deus, se aproximou de gente como nós nem merecíamos, mas ele foi exemplo de humildade, irmãos. Então, eu quero que você guarde no seu coração qual deve ser a nossa atitude hoje. Pastor, entrei aqui muito agitado. Entrou? Deixemos de lado a soberba e que possamos apresentar ao Senhor essa soberba, dizendo: Deus, muda, transforma. Você possa ter alegria no seu coração, contentamento. Meu coração possa estar contente em Deus. E em nome do Senhor Deus, confia, espera, descansa, hoje e sempre, porque Ele é Senhor, hoje e para sempre. Aleluia. Amém, Senhor.